Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Fora da Caridade Não Há Salvação. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham através do Facebook da casa, dos seus lares. É com muita alegria e satisfação que estamos reunidos nesta noite para mais uma noite de aprendizado e de reflexão. Hoje teremos conosco o nosso amigo Francisco Mourão, que fará a palestra sobre os 500 da Galileia. Mas antes de passarmos a palavra ao Francisco Mourão, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos nos serenar, cantando o hino da casa Glória a Deus e fazendo o Pai Nosso cantado com o nosso amigo Gustavo. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como um diamante, sempre o polido é brilhante. Em bruto luz não brilha, em bruto luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz quem serra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Com vocês agora, dando a palavra para Francisco Mourão. Tá bom aqui?
Meus caros amigos, boa noite. Boa noite. É sempre uma alegria poder retornar a esta casa, ser recebido com esse calor humano e já também poder desfrutar do acolhimento da equipe espiritual que há muitos anos cuida dos destinos dessa casa. Eu antecipadamente agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, porque a cada momento que preparamos um tema de uma forma a mais humilde possível, nós nos sentimos privilegiados, para poder também ter a oportunidade de aprender. E juntos, eu e vocês, podemos refletir um pouco sobre as lições do Evangelho, mas acima de tudo sobre as responsabilidades que nós já carregamos por ter sido semeado nos nossos corações o Evangelho de Jesus. Que alegria! Já podemos estar aqui, em especial numa sexta-feira, depois de uma semana em que todos nós certamente tivemos nossos afazeres, cada um nas suas funções, e agora temos a felicidade de escolher estarmos aqui para nos próximos minutos refletirmos sobre Jesus, sobre o seu Evangelho e sobre os rumos que o Evangelho pode dar às nossas vidas quando de fato decidimos seguir as recomendações de Jesus. E a gratidão ao Mestre Jesus é infinita. E é por isso que eu escolhi essa belíssima lição que está colocado no capítulo 29 do livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier e de autoria de Humberto de Campos, Os 500 da Galileia. Há muito tempo conheço essa lição e desde o primeiro momento que eu li essa lição, eu me emocionei profundamente, não apenas em função da redação poética desse autor, mas da profundidade da lição e daquele momento em que Jesus, mais uma vez, se faz presente a 500 irmãos, que seriam o novo fermento para a divulgação da sua boa nova. Mas, para que eu aguarde um pouquinho e faça uma pequena introdução ao tema, eu acho bastante útil nós retrocedermos um pouquinho no tempo e examinarmos com um pouco mais de detalhes a estratégia do Mestre. Como ele traçou a sua estratégia de vir em pessoa trazer as boas novas do Reino de Deus, exemplificá-las pessoalmente, mas acima de tudo, reunir um grupo que pudesse testemunhar isso e pudesse agir como futuros semeadores, formadores de opinião, para que a sua mensagem, de fato, germinasse nos corações de todos nós e florescesse e produzisse. Pois então, que nós possamos retroceder um pouquinho. Quando o Mestre começa, realmente de fato, já numa idade madura, a desempenhar, iniciar a sua missão na Terra, ele escolhe 12. Ele escolhe 12 homens. 12 homens aos quais ele chama de apóstolos. E se formos ver na linguagem grega, apóstolo significa aquele que é o enviado, aquele que é um mensageiro, que vai transmitir uma mensagem. Uma pessoa realmente que tem alguma sabedoria, mas é uma espécie de um embaixador, de um representante de uma nova ideologia. Em alguns momentos nós vamos examinar que o termo apóstolo é usado às vezes como sinônimo com um outro termo, discípulo. Alguns autores diferenciam esses dois termos. O discípulo vem do latim e tem a ver com o significado de ser aluno, aprendiz. Então, apóstolo é um enviado, discípulo é um aluno, um aprendiz, um interessado, um simpatizante,
Mas às vezes Jesus, ou pelo menos a linguagem do Evangelho, há uma mistura desses dois termos. Mas de uma maneira indubitável, apóstolos são os 12, aqueles próximos do Mestre. E não há como não se emocionar, né, de como ele reuniu esses 12 homens, que por mais que nós possamos revirar a história, nós vamos sempre entender que eram homens simples no que se refere à vida cotidiana. Pouca instrução tinham, pouco estudo. Tinham sim princípios religiosos fortes, mas não tinham instrução. Eram trabalhadores comuns da lida do dia a dia. E é muito bonito, principalmente no Evangelho de Mateus, verificar o resumo de como Jesus escolheu esses 12. Me permitam transcrever um pedacinho do Evangelho de Mateus, capítulo 4. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-lhes. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E aí, Jesus reúne outros, até completar a lista de 12. Temos ainda Levi, que depois foi chamado de Mateus, no evangelista, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu, e sua esposa Cleófas, parenta de Maria, portanto parentes próximos de Jesus, que amavam muito Jesus desde a infância, então tinham laços de afeto com o Mestre. Tomé descendia de um antigo pescador, Dalmanuta, e Bartolomeu, vindo de Canaã. Simão, mais tarde denominado Zelota, também era de Canaã. Só um destoava, só um era de uma região mais distante. Judas, proveniente de Iscariote. Judas era um comerciante, mas tinha seus negócios em Cafarnaum, junto ali da Galileia. Não era natural da região da Galileia, mas tinha negócios ali na Galileia. E Jesus, após reunir esses 12, percebeu que pelo menos 10 ficavam bem próximos dele. Mateus, era um cobrador de impostos, ainda tinha suas atividades mais ativas, né? Suas atividades mais corriqueiras. E o próprio Judas Iscariote também mantinha seus negócios, vendendo ali peixes, revendendo peixes. Mas, em um determinado momento, o Mestre reúne os 12. Reúne os 12 na casa de Pedro. E deixa claro, através das suas mensagens, o que Jesus esperava desses homens. E aqui eu transcrevo, ou faço uma leitura do transcrito da redação de Humberto de Campos, num dos seus primeiros diálogos que Jesus teve com seus discípulos. Jesus começa: amados, não tomareis um caminho largo, por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Jesus continua: também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nem nas contendas que nada aproveitem as edificações do verdadeiro reino dos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas
da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes, de minha parte, que é chegado o reino de Deus. Jesus dá a missão a esses 12. Ele lança esses 12 à comunidade. Ele envia os seus apóstolos como seus procuradores, como seu procurador, para que pudessem, desde então, à medida em que esses homens mais próximos, ao aprender as questões do mundo espiritual com o Mestre, pudessem também agir como semeadores dessa boa nova. Os apóstolos, os 12, eram os enviados do Mestre, os primeiros escolhidos do Mestre. Alguns até dizem que o número 12 não é um número casual, mas por simbolicamente representar as 12 tribos de Israel, que Jesus queria reunir simbolicamente. Humberto de Campos conta, numa outra edição do livro Boa Nova, algumas intimidades bastante peculiares no início da convivência desses apóstolos. Eles carregavam todas as imperfeições humanas que nós já conhecemos e já sabemos. Entre elas, o orgulho. Então, de vez em quando o Mestre os capturava, os surpreendia com os 12 conversando e às vezes entrando em questionamentos obviamente inúteis, às vezes disputando quem poderia saber mais, ou disputando quem seria o mais amado por Jesus, ou o preferido por Jesus. Mas Jesus, claro, sempre, pela sua postura pacífica, amorosa e absolutamente perfeita, ia corrigindo os comportamentos, as atitudes desse grupo, despertando a consciência desses homens que já carregavam o germe do amor e poderiam certamente servir como melhor ferramenta naquela época para que pudessem de fato serem os apóstolos. No Evangelho de João há 2 referências do Mestre em relação a esses apóstolos. Só que eles são referidos nesse caso como discípulos. Uma delas é muito conhecida por nós. Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus deixava um código de reconhecimento. Aquele grupo que realmente se ama, mas se ama mesmo, não é que ama e por trás fala outra coisa diferente, mas se ama mesmo, quer realmente um ajudar o outro. Esses são discípulos do Mestre. Esses entenderam a lição por completo e já a praticam, no sentido de já terem a consciência que é esse o comportamento, a atitude que devem tomar daqui por diante, em prol da sua própria felicidade. Pois bem, Jesus enviava esses discípulos já. Inclusive, em alguns momentos, Jesus diz assim: eu os envio, afinal são apóstolos, como ovelhas no meio de lobos. Vamos prestar atenção nesse termo, porque Jesus vai repetir isso com grupos maiores que ele acabou organizando dentro do seu messianato. Mas a primeira mensagem que Jesus dá a esses apóstolos é: vos enviarei como ovelhas no meio de lobos, deixando claro a diferenciação entre eles e os outros demais grupos, e deixando claro como eles, apóstolos, deveriam se comportar. Jesus ensinava o que fazer e como fazer. Ao entrar na casa de alguém, seja humilde.
Diga em primeiro lugar que a paz esteja contigo. E se nesse lugar não tiver paz, que vocês possam recolher a paz de volta com vocês e irem a outro local. Era dessa maneira que Jesus orientava os seus apóstolos a seguirem em frente. Pois bem, foi mais ou menos nesse primeiro ano, não sei dizer precisamente, ou talvez ninguém saiba, que Jesus organiza esse colégio apostolar, esse grupo que se fortalece. Mas mais no final da sua missão, no final do terceiro ano, em que ele já atua publicamente, divulgando a sua mensagem, o Evangelho de Lucas nos traz uma outra notícia. Jesus reúne agora 72. Algumas traduções do Evangelho mencionam 70, outros 72. Há uma certa confusão. Mas o título é A Missão dos 70. Se a gente for pensar em 72, é um múltiplo de 12, né? Um múltiplo de 6. São 36 pares, né? Por que eu digo isso? Porque esses 70 ou 72 também foram instruídos, também foram acolhidos e também enviados. Enviados em duplas, com as mesmas recomendações de Jesus. Vão em paz. Eu os envio no meio de lobos, para que possam, da mesma maneira, trazer as mensagens do reino de Deus. O que é interessante no Evangelho de Lucas é que as recomendações do Mestre são idênticas às que ele fez aos seus apóstolos. Jesus diz assim, aos 72, onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não tinha Airbnb naquela época, né? Não tinha hotel, não tinha nada disso. Não tinha pouso. Tinha que ficar na casa de alguém desconhecido. E esse desconhecido já sabia de como funcionava o esquema, né? E ficar na mesma casa comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Pois bem, como eu disse no Evangelho de Lucas, mais à frente, no versículo 20, esses 72 retornam felizes, comunicando a Jesus que o seu empreendimento tinha sido bem sucedido. Todos eles retornaram e disseram, sim, mestre, nós conseguimos, onde estivermos, procedemos como tu pediste. E nós conseguimos divulgar um pouco mais a boa nova do reino de Deus. Percebe-se que Jesus, certamente, não poderia prescindir de auxiliares, daqueles batedores que vão à frente, anunciando a boa nova, mesmo sendo aqueles irmãos com poucos recursos. Era um instrumento que Jesus dispunha para que pudesse, de alguma maneira, fazer essa semeadura inicial da sua boa nova. Lembrando que dos 12 apóstolos, aquele diferente, Judas, precisou, acabou se desgarrando do grupo, vamos dizer assim, evadiu-se. E aquele grupo restante, no livro Atos dos Apóstolos, escolhe mais um para substituir Judas Iscariote, e quem é escolhido é Matias,
para que pudesse completar novamente o grupo dos 12. Pois bem, mais à frente, Jesus passa pelo martírio do Calvário. Jesus é provado, é julgado, é crucificado, como todos nós sabemos. E a partir do terceiro dia, ressurge muitas vezes. Aparece primeiro a Madalena, depois aos seus próprios apóstolos, várias vezes, dentro das suas acomodações. Num outro momento, enquanto eles estavam tristes, pescando, não conseguiam pescar nada, Jesus aparece de novo. São muitas as aparições. Mas já no final desse processo, logo após o Calvário, quando Jesus se aproximava para subir efetivamente e definitivamente aos céus, os apóstolos, se sentindo ainda tristes, embora confiantes, mas tristes, perceberam a necessidade de retornar à vida diária. Afinal de contas, todos precisavam trabalhar. Pois então Pedro sinaliza ao grupo: precisamos retornar. Precisamos retornar ao Tiberíades, ao Mar da Galileia, voltar a pescar. E assim fizeram. Aos poucos foram retomando a rotina. Claro, com Jesus no coração. Claro, continuando a semear boa nova. Mas o grupo era tomado de uma saudade muito intensa, né? E é claro que não era só os apóstolos que sentiam isso. Muitos tinham tido contato com Jesus, dentro das mais diferentes classes: viúvas, senhores, órfãos, centuriões romanos, os mais diversos grupos dentro daquela sociedade sentiam-se sedentos de, mais uma vez, ter contato com Jesus. E aí, Humberto de Campos traz essa lição maravilhosa dos 500 da Galileia e descreve que numa tarde muito ensolarada, de uma maneira instintiva, muitos começaram a se congregar próximo do litoral, junto a um monte, onde Jesus costumava fazer suas preleções. E aqui, mais uma vez, eu vou ler um trecho de Humberto de Campos. Depois do Calvário, verificadas as primeiras manifestações de Jesus, no cenáculo singelo de Jerusalém, apossara-se de todos os amigos sinceros do Messias uma saudade imensa de sua palavra e de seu convívio. A maioria deles se apegava aos discípulos, ou apóstolos, como que querendo reter as últimas expressões de sua mensagem carinhosa e imortal. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade de regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Em breves dias, as velhas redes mergulhavam de novo no Tiberíades, por entre as cantigas rústicas dos pescadores. Mas ao pé do monte, onde o Cristo se fizera ouvir algumas vezes, exalçando as belezas do reino de Deus e da sua justiça, reuniam-se invariavelmente todos os antigos seguidores, dos mais fiéis, que se haviam habituado ao doce alimento de sua palavra inesquecível. Numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces, no sítio solitário. João havia comentado as promessas do Evangelho, enquanto na encosta se amontoava a assembleia dos fiéis, seguidores do Mestre. Viam-se ali algumas centenas de rostos, embevecidos e ansiosos. Eram romanos de mistura com judeus desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis, cujos cabelos alvejavam da neve dos repetidos invernos da vida.
Foi então que Jesus aparece, que Jesus se faz presente a esses aproximadamente 500. E nesse sentido eu resumo aqui o que o Mestre deixa como mensagem final carinhosa, amorosa e acima de tudo encorajadora a esses 500 amados do Cristo. Jesus começa: enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhe sigais os passos no escabroso caminho. Pois bem, Jesus então mais uma vez repete a recomendação. Envia os 12 apóstolos como ovelhas. Envia os 72 da Galileia como ovelhas. E dirige a palavra a esses 500, dizendo: envio vocês também como ovelhas. Depois deles, apóstolos, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas veredas e verdades do Evangelho. Eles, os apóstolos, eram semeadores. Vós, os 500, sereis o fermento divino. Instruo-vos, os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Jesus traz uma série de palavras lindas, que eu não vou poder aqui ler. O texto é longo, são 5 páginas a respeito desse capítulo. Eu seleciono alguns recortes, mas Jesus diz assim: na existência ou na morte do corpo, estareis unidos ao meu reino. Mal sabiam eles, segundo Humberto de Campos, que na sua mísera condição humana, que essa palavra do Mestre alcançaria os séculos do porvir. E foi assim que, representando o fermento renovador do mundo, Humberto de Campos diz: eles reencarnaram em todos os tempos, nas mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Aqueles 500 tiveram contato pessoal com o Mestre. Foram muito privilegiados. E dessa maneira, estavam sim aptos, capacitados a virem por muitas e muitas vidas em situações dificílimas, nas quais o cristianismo ainda estava caminhando, nas quais o cristianismo ainda estava sendo desafiado, ameaçado. Nos círculos da vaidade, diz Humberto de Campos, nas fogueiras e nos suplícios, ensinaram a lição de Jesus, com resignado heroísmo. Nas artes e nas ciências, plantaram concepções novas, de desprendimento do mundo e de belezas do céu. E no seio das mais variadas religiões da terra, continuam revelando o desejo do Cristo, que é a união e amor, de fraternidade e de concórdia. Dessa maneira, meus amigos, a lição é tão maravilhosa que toda vez que eu volto a ela eu me emociono. Fico aqui imaginando da estratégia do nosso Mestre Jesus, de amor, de estratégia certeira, com absoluta chance de sucesso, de forma absolutamente precisa, vir até nós em pessoa, escolher 12, desses 12 multiplicar 72, 72 multiplicar 500, e desses 500 surgirem tantos outros discípulos que corajosamente, heroicamente, vêm semeando o Evangelho, propagando o Evangelho. Não na tribuna. Não, hoje isso é muito fácil de ser lido, mas nas suas atitudes, nos seus exemplos, na sua postura moral, seguindo aquilo que o Mestre disse em uma frase: se sois de fato meus discípulos. Há um código de reconhecimento aí.
precisas amar uns aos outros. Esse é o código do cristão. E é dessa maneira que eu me pus a pensar sobre o significado daquele momento na Galileia. O último recado, um dos últimos recados de Jesus, a 500, que tiveram esse privilégio de conhecê-lo pessoalmente e que depois carregaram a responsabilidade de poder multiplicar a sua palavra, a sua boa nova até os dias de hoje. E nesse sentido, para que possamos encerrar, ficamos aqui pensando, que papel tivemos. Primeiro, que gratidão devemos ter, Que gratidão devemos ter a tantos irmãos que ao longo desses 20 séculos puderam carregar viva a mensagem de Jesus entre nós. Mas ao mesmo tempo, que responsabilidade carregamos hoje ao conhecermos o Evangelho de Jesus com tanta profundidade, a conseguirmos interpretar a mensagem do Mestre de forma tão cristalina, de uma forma tão pura, por meio das lentes da doutrina espírita, e seguir adiante, pois há tantos outros irmãos que ainda não tomaram conhecimento da Boa Nova, que ainda carregam alguns princípios que precisam ser revistos. E nesse sentido, a nossa responsabilidade como aprendizes, como discípulos, seja como seja, deve ser valorizada. E para que nós possamos encerrar, eu selecionei aqui uma prece que Emmanuel oferece aos discípulos, aqueles que já sinceramente reconhecem essa condição de desejarem seguir à frente nessa tarefa de assimilar a lição de Jesus e disseminá-la pelo seu exemplo, não pela palavra. Essa oração está no livro Relicário de Luz, e o título é Oração do Discípulo, de autoria de Emmanuel. E Emmanuel diz assim: Senhor Jesus, do pesado madeiro de minha consciência, em que as minhas fraquezas te crucificaram, ouve-me os rogos e não me negues teu socorro constante. Vidente divino, dá-me a graça de ver os favores com que me enriqueces, em forma de lutas e sofrimentos. Benfeitor eterno, faz-me sentir a alegria do céu em minhas dores terrestres. Oleiro paciente, aquece a argila de meu frágil coração para que se transforme em vaso proveitoso ao teu serviço. Sábio juiz, infunde-me respeito às leis divinas que esperam a minha regeneração para a eternidade. Companheiro atencioso, auxilia-me a ser irmão de todas as criaturas. Médico infalível, cura minhas chagas íntimas, alimentadas por minha própria imprevidência. Amigo admirável, sela meus lábios para o mal e inspira-me o amor infatigável ao bem. Mestre abnegado, não me faltes com as tuas lições de cada dia. Semeador celeste, protege a terra da minha alma contra os vermes da má vontade e da preguiça, para que te eu encontre incessantemente no trabalho que me concedeste. Senhor das bênçãos, não me relegues aos inconscientes desejos que nascem de mim e sustenta-me no abençoado caminho da vida reta, em que devo negar a mim mesmo, tomar a cruz salvadora de minhas próprias obrigações e marchar ao teu encontro, hoje e sempre. Assim seja. Emmanuel. Meus amigos, muita gratidão por me fazerem
por essa oportunidade, refletir sobre essa lindíssima lição de Humberto de Campos, que nos transporta àquele momento valioso em que Jesus conversa com esses 500 irmãos. Que nós possamos valorizar isso, enviar todas as nossas graças a eles, semeadores e fermentadores iniciais da Boa Nova de Jesus. Que nós possamos, sim, dentro do nosso esforço, honrar todas as oportunidades que nós temos diante desse Evangelho. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que Ele esteja conosco agora e sempre. Muito obrigado, até uma outra oportunidade.